Em Ezequiel 6, encontramos uma mensagem forte e impactante sobre a idolatria e a apostasia de Israel, que levou a um julgamento iminente por parte de Deus. Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, utiliza imagens vívidas e linguagem forte para alertar o povo sobre as consequências de sua infidelidade. Neste capítulo, Deus instrui Ezequiel a voltar seu rosto contra as montanhas e falar contra as ravinas e vales de Israel. Ele aponta os lugares altos, árvores frondosas que haviam se tornado lugares de adoração a deuses falsos. Deus promete destruir esses locais, aqueles que os construíram, como parte do julgamento que está para vir. Mas, mesmo em meio à destruição e juízo, Deus oferece uma promessa de misericórdia e salvação para aqueles que se arrependerem e voltarem para Ele. A mensagem de Ezequiel 6 é um lembrete poderoso de que Deus é santo e justo e que a idolatria e a infidelidade têm consequências graves. Mas também é um lembrete de que Deus é amoroso e misericordioso e que podemos encontrar perdão e restauração em sua graça. É sobre isso que nós vamos refletir no estudo de Ezequiel 6. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para que você não perca nenhuma parte dessa série. Além disso, fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Vamos estudar o capítulo 6 de Ezequiel. Esse capítulo ele pode ser dividido em 6 partes que vão do versículo 1 até o versículo 14. Lembrando que, se você quiser ter um estudo mais detalhado, versículo a versículo, seção a seção do texto, é só você acessar o jesuseabiblia.com, pesquisar Ezequiel capítulo 6, ou você acessar o link que está na descrição, que vai levar direto para o estudo. Um outro aviso é, se você quiser acessar esse mapa mental que eu estou usando aqui no estudo, também vai estar lá no jesuseabiblia.com, Ezequiel 6, tá bom? Vamos lá? Primeira parte de Ezequiel, capítulo 6, versículos 1 e 2, fala sobre a fonte divina das palavras de Ezequiel e diz assim o texto sagrado, versículo 2. Esta palavra do Senhor veio a mim, versículos 1 e 2, na verdade. Filho do homem, vire o rosto contra os montes de Israel, profetize contra eles. O que nós vemos aqui, né? O que isso significa, o que esse texto quer dizer? Em primeiro lugar, Deus instrui Ezequiel a voltar seu rosto contra as montanhas de Israel e falar contra as ravinas e vales da região. E qual é o motivo? Essas palavras podem ser entendidas somente à luz das práticas religiosas cananeias que permeavam, que estavam contaminando Israel. Israel estava imitando o estilo de vida de adoração religiosa, de idolatria dos cananeus, que o Senhor Deus havia dito que eles não fizessem isso, dos quais os lugares altos eram usados como centros de adoração a diversos deuses. Os altares e ídolos eram construídos sobre árvores frondosas e carvalhos frondosos, representando o crescimento e fertilidade, ou seja, Israel estava espiritualmente, Judá na verdade estava espiritualmente corrompido. Uma outra coisa que é importante dizer com relação a esse texto, a este capítulo, esse sermão enfoca o uso imoral da terra pelo povo de Israel e a perniciosa idolatria que precisava ser erradicada, o povo precisava ser santificado. A mensagem de Ezequiel destaca a importância de adorar somente a Deus e de evitar a tentação de se envolver em práticas religiosas que desagradam a Ele. Há muitos cristãos místicos, o cristão que acredita no que a Bíblia Sagrada diz, mas também acredita em astrologia, em doutrinas espíritas, em reencarnação, em volta ao passado, enfim, é todo misturado no que se refere à prática da fé. E esse foi um dos motivos que levou Israel, Judá, ao cativeiro. Tenha muito cuidado. O que é que eu aprendo com essa porção do estudo de Ezequiel capítulo 6? Bem, eu aprendo que Deus é um Deus zeloso e santo, que não tolera a idolatria e a infidelidade do seu povo. Assim como Israel se desviou da adoração exclusiva a Deus e se voltou para falsos deuses, a igreja de hoje também pode ser tentada a seguir seus próprios caminhos em vez de obedecer à palavra de Deus. Nós temos no Brasil muitos ministros, muitas ministras, muitas pessoas que ensinam
a palavra de Deus, digamos assim. Mas nós precisamos estar atentos à qualidade desse ensino, porque há muitos desses ministros e ministras misturam a palavra de Deus com coisas da sua cabeça, com revelações da sua cabeça, com práticas da sua cabeça. E tudo isso foi um dos motivos que levou Israel e Judá para o cativeiro. Eu percebo que muitos cristãos, inclusive dedicados, não prosperam em seu relacionamento com Deus porque tem um cristianismo muito misturado com essas práticas que não agradam ao Senhor. É importante que você santifique o seu relacionamento com Deus com base no que a Bíblia Sagrada ensina, tá? Você tenha a sua vida debaixo de um ensino saudável da palavra de Deus. O texto continua e nos versículos de 3 a 7, onde o Senhor Deus fala sobre a idolatria de Israel e a causa do seu julgamento divino. Lemos aqui no versículo 3 o seguinte: assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó montes de Israel. Voltarei a minha mão contra os vossos outeiros e farei de vós um deserto, uma assolação. O que esse trecho dos versículos de 3 a 7 nos ensina? As ravinas de Israel, as ravinas e vales de Israel eram locais onde as práticas religiosas cananeias eram realizadas. Os montes, o alto dos montes, as árvores grandiosas. Então, eles estavam usando a natureza para glorificar a falsos deuses, a ídolos. Deus ordenou que os israelitas adorassem apenas a Ele em seu templo em Jerusalém. Mas eles ergueram santuários para falsos deuses por toda a terra, espalharam altares de adoração aos ídolos por toda a terra. Outra coisa é que esses lugares altos, que eram as colinas ou montanhas utilizadas para adoração, eram um símbolo da infidelidade do povo de Israel. Deus havia ordenado que os lugares altos fossem destruídos, mas os reis que não seguiam a Deus os reconstruíram. Quando nós lemos 1ª e 2ª Reis ou Crônicas, nós vemos muito disso. E às vezes o rei era até fiel a Deus, mas permanecia, mantinha esses altares, esses lugares de adoração erguidos. E qual é o motivo disso? Para manter o povo, ter a simpatia do povo. Mas nós vemos que isso arruinou a reputação espiritual de Israel. O que eu aprendo nessa segunda parte do trecho, dos versículos de 3 a 7? A importância de não se envolver na idolatria e na adoração a falsos deuses. Israel se desviou do caminho do Senhor ao erguer altares e a adorar ídolos em lugares altos. Essa adoração falsa resultou em um julgamento severo de Deus sobre Israel. É importante destacar a idolatria. No caso deles, eles estavam de fato se prostrando e reverenciando falsos ídolos, imagens de escultura, bonecos de madeira, postes ídolos de todas as formas. Precisamos estar atentos a isso, inclusive há cristãos católicos que dizem que não fazem isso, né? Quando ele está lá orando, de repente, diante da imagem de Maria, por exemplo, ele diz, não, nós não estamos fazendo isso, é como se fosse uma foto e tal. Contextualmente falando e biblicamente falando, não faz sentido, tá? Não faz sentido esse tipo de prática. Se você faz isso, é importante que você leia as Escrituras. Eu entendo, eu sei que a estrutura do ensino e da Igreja Católica funcionam de uma maneira diferente, não tendo a Bíblia como sua única fonte de inspiração. Mas se você é um cristão que crê que a Bíblia Sagrada é a palavra soberana de Deus, é muito importante que você esteja atento a isso. Não misture a adoração ao Senhor com nada nem com ninguém. Não tenha imagens de escultura na sua casa, seja pelo motivo que for, para orar a elas, para ter ela como uma inspiração. Isso não é agradável ao Senhor. O texto continua, versículos de 8 a 10, e aqui nós vamos ver sobre a promessa da misericórdia de Deus no meio do julgamento de Deus. E o versículo 8 diz o seguinte: restarão uns poucos homens que escaparam da espada entre as nações, quando fordes dispersos pelas terras. O que os versículos de 8 a 10 nos ensinam? Deus ainda preserva um remanescente fiel. Mesmo diante do julgamento que viria,
Deus prometeu preservar alguns dentre o seu povo. Isso nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor Deus não nos abandona. Sempre há uma esperança para aqueles que se mantêm fiéis a Ele. Uma outra coisa é, Deus é soberano sobre todas as coisas. O julgamento de Deus sobre Israel era inevitável e certo. Isso nos mostra que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas, inclusive sobre a história humana e as nações. Nada acontece sem a sua permissão e conhecimento. O que é que eu aprendo aqui de forma particular? E mesmo no meio do julgamento divino, o Senhor Deus é misericordioso e cumpre suas promessas. Mesmo quando sofremos as consequências do pecado e da desobediência, podemos nos lembrar do caráter fiel de Deus em sua promessa de salvação e redenção. Devemos lembrar que o Senhor Deus é bondoso, Deus é amoroso. O prazer de Deus está em perdoar e podemos buscar a sua face. É claro que esse processo de arrependimento e restauração leva tempo. Se buscarmos a face do Senhor, Ele nos restaurará. O texto continua e em Ezequiel, capítulo 6, versículos 11 e 12, nós lemos sobre a zombaria divina e a tristeza tardia do povo de Israel. Nesse sentido, veja o que diz o versículo 12. Aquele que estiver longe morrerá de pestilência, e aquele que estiver perto cairá a espada, e aquele que restar e cercado de fome morrerá. Assim cumprirei o meu furor contra eles. Nesse sentido, o que é que nos ensina? O que é que esses versículos nos ensinam? Deus instrui Ezequiel a bater as mãos umas na outra e bater os pés e a gritar: ai! Essa atitude era um sinal de escárnio que representava a condenação divina sobre a idolatria de Israel. Uma outra coisa que é importante ser dita é que o Senhor Deus prometeu matar o povo de Israel em todos os lugares onde eles praticassem idolatria, incluindo os altares nas colinas altas e sobre as árvores frondosas. O povo de Israel havia corrompido o dom de Deus usando os lugares onde ele havia sido generoso como pontos de adoração a seus ídolos. No anúncio do juízo, Ezequiel diz exatamente isso. E naqueles mesmos lugares de adoração idólatra, eles seriam mortos. E isso de fato aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo sobre a importância do arrependimento, do reconhecimento da justiça de Deus em meio às dificuldades e provações. Assim como os exilados em Babilônia, podemos nos lembrar de Deus em meio às nossas adversidades e reconhecer nossos próprios pecados e erros. É claro que nós precisamos estar atentos para não deixar que esse arrependimento venha tarde demais, como aconteceu no caso deles. Eles se arrependeram, mas já era tarde demais. E eu e você possamos ter um coração sensível à palavra do Senhor, para que quando Ele nos repreender, nós possamos nos arrepender e voltar o nosso coração em obediência a Ele. A última parte do texto, aqui nos versículos de 13 e 14, nós vemos sobre o julgamento divino e a destruição de lugares sagrados em Israel. E veja o que diz o texto sagrado. E sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todo o cume da montanha, debaixo de toda árvore frondosa e todo carvalho espesso, lugar onde oferecia um cheiro suave a todos os seus ídolos. Como eu falei na parte anterior, o Senhor Deus anunciou que eles morreriam no lugar onde eles estavam praticando a idolatria. O que esse texto nos ensina, essa porção de Ezequiel nos ensina? A terra seria reduzida a escombros, que de fato aconteceu. O povo de Israel havia corrompido a terra fértil e exuberante que o Senhor Deus lhe havia dado, e usando-a para a adoração de ídolos, Deus prometeu transformar essa rica terra em um deserto desolado. Outra coisa importante a ser dita é: o julgamento seria uma demonstração do poder e da autoridade de Deus. Como em todo o livro de Ezequiel, o julgamento de Deus não era apenas uma punição por desobediência, mas também uma demonstração do poder e da autoridade de Deus sobre a história da humanidade. O Senhor estava ensinando a Israel que Ele é fiel, que Ele é justiça e que Ele é Senhor. Muitos cristãos não
tem esse temor. Deus como o Senhor é Senhor, Ele é soberano. É que nós, enquanto brasileiros, temos essa dificuldade de reconhecimento de autoridade. Mas o Senhor Deus nos ensina por meio da sua palavra, que Ele é fiel à sua palavra e que nós precisamos estar atentos à sua soberania. Que eu aprendo nessa porção de Ezequiel sobre as consequências do pecado e a importância do arrependimento. Assim como os israelitas foram punidos por sua idolatria e práticas detestáveis, nós também podemos enfrentar consequências ruins quando pecamos contra o Senhor Deus. Podemos, por que eu falo podemos? Porque há pessoas como Asaf vê, no Salmo 73, que passam a vida inteira e aparentemente está indo tudo bem com eles. Vivem uma vida de pecado, mas aparentemente está indo tudo bem com eles. Pode-se viver a vida inteira assim? Sim, mas no final vai se cumprir o que diz o Salmo 1, será lançado no inferno. E há outras pessoas que já vão ter uma parte de colheita do pecado aqui na terra mesmo. De uma forma ou de outra, a alma que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. E nós precisamos estar atentos a isso. A desobediência é uma semente de pecado que floresce, quer nesta vida ou na eternidade, mas de uma forma ou de outra o pecado não ficará impune. Ou nós nos arrependemos em Cristo Jesus e recebemos a redenção que vem dele, ou nós teremos de lidar com a duríssima ira de Deus. A melhor maneira de evitar o erro que os judeus cometeram em Ezequiel 6 é lendo, entendendo e praticando a Bíblia no nosso dia a dia. O conhecimento da Bíblia vai nos manter longe da idolatria, longe da falsa adoração. Para lhe ajudar com isso, eu criei o curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. Através do método que eu ensino e estudo da Bíblia, do curso Sabedoria Bíblica, você vai ser capaz de ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Se você quiser mais informações sobre o curso, basta clicar no link que está na descrição. Nos comentários você pode fazer seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: consagrados a Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.